Atenção, 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 torcida do Corinthians! O Timão quer a renovação imediata do contrato de Vitor Pereira. Renovação de contrato já! Renova o contrato com o português, renova já! Artilheiro fantástico, Yuri Alberto, Timão nota 10. Roger Guedes, Renato Augusto, Yuri Alberto, sorteio de mando de campo. Aliás, o sorteio de mando de campo acontece às 11 da manhã desta sexta-feira. Corinthians e Fluminense, ou Fluminense e Corinthians. O primeiro jogo vai ser no Rio de Janeiro ou vai ser em São Paulo, canal do Cereto, noticiário completo do Corinthians para você. Aqui no canal do Cereto roda... É o Timão classificado para a Copa do Brasil, para a semifinal da Copa do Brasil. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho e a opção todas as notificações para você ficar muito bem informado do noticiário completo do Corinthians. Deixe o seu like, fortaleça a live. Deixe o seu like, fortaleça os vídeos, fortaleça o canal. É sempre muito bacana contar com você. Deixe o seu comentário também, eu leio todos os comentários. Olha só, antes um recado especial do OneFootball. Você quer saber o noticiário todo do Corinthians? Copa do Brasil está na sua reta final, semifinal de Copa do Brasil, e você não quer perder nada, então baixe o OneFootball. E fique sabendo de todas as notícias. É um aplicativo muito bacana. Você vai ali no QR Code, você tá aí o QR Code para você. Vai ficar o tempo todo aqui no vídeo para você o QR Code. Tem o link na descrição também para você baixar o OneFootball. E fique sabendo de todas as notícias do seu clube de coração, transferências e tudo o que ocorre com o seu time. Não perca tempo, baixe já. E olha, só um detalhe, assista aos melhores momentos da Copa do Brasil no OneFootball. É isso aí, os melhores momentos. E é super rápido, na palma da sua mão e em alta qualidade. Terminou o jogo, disponível 5 minutos, terminou o jogo depois, logo 5 minutos depois, já tem aqui os melhores momentos na palma da sua mão. OneFootball, um aplicativo muito bacana, eu já baixei o aplicativo, baixe você também, e esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball. E agora o noticiário completo do Corinthians para você. O Coringão conseguiu a classificação, que virada do Corinthians. 4-1, né? Tinha que ganhar por 3 gols de diferença, ganhou por 3 gols de diferença, estava ganhando de 4-0, de repente tomou o gol no finalzinho e ainda passou um certo, né? Teve um pouquinho de medo, né? Deu um susto na torcida no finalzinho, mas deu tudo certo. O Corinthians se classificou. Agora o próximo confronto é contra o Fluminense. Tá definido, né? O Corinthians pega o Fluminense. E aí saberemos nesta sexta-feira, às 11 da manhã, na CBF, quem será, quem vai jogar o primeiro jogo em casa. Claro que é uma vantagem muito grande, eu considero pelo menos uma vantagem muito grande, jogar a segunda partida em casa, segunda partida em Itaquera. Então vamos torcer para a bolinha pintar como o primeiro jogo no Maracanã. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, segundo jogo em São Paulo. E o primeiro jogo já vai acontecer na próxima quarta-feira, né? O primeiro jogo já é na próxima quarta-feira, já tem decisão para o Corinthians na próxima quarta-feira. Então, nesta sexta-feira, saberemos se a bolinha cai do lado do Corinthians, se cai do lado do Fluminense. De qualquer maneira, sendo o primeiro jogo no Maracanã, sendo o segundo jogo em Itaquera, ou o primeiro jogo em Itaquera, o segundo jogo no Maracanã, o Corinthians depois mostrou com a vitória sobre o Atlético Goianiense que tem muito poder de reação, mostrou que de fato tem uma equipe capaz, com qualidade, e nunca se duvidou disso, né? A questão é que o Corinthians, para ser campeão da Copa do Brasil, o Corinthians tem um time para ser campeão da Copa do Brasil. Na minha opinião, é um dos favoritos, inclusive. Eu já falava lá atrás, lembra? Eu dizia o seguinte, ó, depois que passou do Boca Juniors, o Corinthians passa a ser um dos favoritos
para ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, passou do Boca na Bombonera, passa a ser o favorito. Só que de repente o negócio começou a desandar, desandou a maionese, o Corinthians perdeu para o Flamengo na Libertadores, foi eliminado, perdeu para o Palmeiras, tomou uma pancada no Campeonato Brasileiro, tinha perdido já o primeiro jogo para o Atlético Goianiense em Goiânia, pelo placar de 2-0, e a situação estava muito complicada, estava sob o risco de ser eliminado já nas 3 competições. Mas conseguiu dar a volta por cima, pelo menos na Copa do Brasil, conseguiu dar a volta por cima, e com um show de raça, de técnica, de tática, de vontade, de cara do Corinthians, foi a cara do Corinthians, uma vitória espetacular. E é claro que a gente tem que falar desse aí, né? Do Yuri Alberto, 3 gols, fez gol de tudo quanto é jeito, de perna esquerda, de perna direita, de cabeça. Acho que ele completou, se eu não me engano, são 9 jogos agora, né? Ele completou 9 jogos com a camisa do Corinthians. Até então ele não tinha feito nenhum gol. Agora ele fez 3 gols, desencantou o artilheiro e confirmou ser o artilheiro que todo mundo imaginava. O artilheiro fantástico, né? Fez 3 gols e vai pedir música no Fantástico no próximo domingo com toda a certeza. Roger Guedes também arrebentou a boca do balão, uma atuação de camisa 10, a melhor atuação dele com a camisa do Corinthians, meteu bola na trave, meteu assistência, chute a gol, chamou o jogo, né? Agora sim, fez uma atuação de camisa 10 para convencer, inclusive, o Vitor Pereira de que ele não pode sair do time. Que negócio é esse que Roger Guedes e o Yuri Alberto não podem jogar no mesmo time? Podem sim, jogaram no mesmo time e arrebentaram. O Fagner também jogou muito, o Corinthians estava ligado nos 220. Tinha a história de que o Fagner, que o VP e o Fagner não estavam se entendendo, que o Fagner estava fora de forma. O VP teria dito isso numa reunião dos Gaviões da Fiel, mas o Fagner, pressionado ou não, o Fagner que entregou a paçoca no jogo contra o Palmeiras, nesse jogo contra o Atlético Goianiense, ele também foi muito bem. E o Renato Augusto, né, gente? O Renato Augusto, o que falar a mais do Renato Augusto? O Renato Augusto é o mágico. O Renato Augusto, eu diria a você, que é o 8, mas que merece sempre a camisa 10. O Renato Augusto deu 3 assistências dos 4 gols do Corinthians. O Renato Augusto faz muito a diferença. O Renato Augusto, se ele tivesse o condicionamento físico ainda, ele mereceria ser convocado para a seleção brasileira. Acho que ele deveria ser convocado para a Copa do Mundo, por que não? Joga com uma perna só, ele joga muito mais do que muito pereba que está sendo convocado para a Copa do Mundo. O Corinthians até colocou uma foto que eu achei muito legal do Renato Augusto, né? Porque ele é o rei. E tem os números dele, inclusive, no jogo de ontem. Se a gente tiver, a gente vai mostrar os números do Renato. Mas ontem ele deu 3 assistências. Ele arrebentou, olha só, 3 assistências, 2 grandes chances criadas, 4 passes decisivos, além dos 4 duelos ganhos, e 3 desarmes, né? É uma pena que o Renato tenha ficado tanto e tanto tempo fora do time, porque ele é um jogador que faz de fato muita diferença e merece a coroa como o rei nato do Corinthians. Tomara ele continue desequilibrando, porque o Renato desequilibrando, aí é outra história, meu amigo. Com o Renato desequilibrando, com o Renato jogando a bola que está jogando, o Corinthians se transforma em um dos favoritos para conquistar a Copa do Brasil. Mas aí tem na semifinal o Fluminense e tem na final, pode pegar o Flamengo na final, mas o Corinthians não pode ter medo de ninguém. Se jogar a bola que jogou ontem, né, não tem para ninguém, mas tem que jogar a bola que jogou ontem. Tem que botar o coração na ponta da chuteira como jogou ontem, porque esses 3 aí da frente, né, o Renato Augusto, mais o Yuri Alberto, mais o Roger Guedes, provaram que podem fazer a diferença desde que eles estejam realmente com vontade de jogar bola. E ontem todo mundo estava com vontade de jogar bola, essa é que é a verdade. E agora é o seguinte, começa a campanha da torcida, e não só a campanha da torcida, como também
o movimento na direção, nos bastidores, e o próprio Vitor Pereira confirmou isso, da renovação de contrato com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira revelou em entrevista coletiva ontem que depois do jogo contra o Palmeiras, na derrota do Corinthians para o Palmeiras, o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, disse a ele, Vitor Pereira, o seguinte, ó, se você quiser renovar o contrato, eu renovo o contrato agora. Mostrando que, de fato, a direção do Corinthians está fechada com o VP. Porque havia essa dúvida, né? E havia notícias de que o VP estaria rachado com os jogadores, com alguns jogadores, ou que alguns jogadores do Corinthians estariam insatisfeitos com o VP. E aí a direção do Corinthians, depois dos últimos resultados negativos, a direção do Corinthians fez questão de dar respaldo ao técnico e deixou isso muito claro com o elenco. O técnico está respaldado. Olha só o que disse o Vitor Pereira. A resposta tem que ser dada dentro de campo. Dentro do clube, eu já disse isso mais de uma vez. O que eu sinto é um ambiente de união, família, que vai do presidente à senhora da cozinha, da limpeza. O que se sente nesse clube é essa união. Quer dizer, o VP desmentindo a informação de que haveria um racha, de que o ambiente não é bom, enfim. E ele disse ainda, repetindo então, que o Duílio Monteiro Alves convidou ele, Vitor Pereira, já para renovar o contrato imediatamente. E o Corinthians deveria mesmo renovar o contrato imediatamente. Né? Deveria, para se precaver em relação ao futuro. Porque eu acho que o Vitor Pereira não vai querer ficar. Quando terminar o contrato dele, eu acho que ele vai querer ir embora para voltar para Portugal. Né? E acho, isso é um sentimento que eu tenho. Acho que independentemente de resultado, eu acho que o Vitor Pereira... porque assim, ó, se ele não conseguir títulos, ele vai embora. Ele vai sofrer pressão se não conseguir títulos. E se ele conseguir título, o título da Copa do Brasil, por exemplo, provavelmente ele vai sair por cima. Ou então, talvez fique para disputar a próxima Libertadores, tal, não sei. Bom, o Corinthians e o Vitor Pereira, ele tem o contrato só até o final do ano. Quando ele foi contratado, o Duílio Monteiro Alves quis renovar o contrato, quis fazer um contrato mais longo, quis fazer um contrato de 2 anos. A informação é que ele veio meio que apalavrado. Cumpre 1 ano de contrato, e ele mesmo disse que passou a fazer isso depois de um contrato que ele teve na China ou na Turquia, se eu não me engano, em que ele não conseguiu quebrar o contrato. Acho que foi na China, que ele não conseguiu quebrar o contrato e queria ir embora, e ainda tinha contrato, e ele teve que pagar a multa rescisória. Então, agora, a partir disso, a partir daquele momento, ele começou a fazer contrato sempre de 1 ano só. Então, chegando no fim da temporada, é que tanto o Corinthians quanto o Vitor Pereira vão analisar se vale renovar o contrato ou não. O Corinthians já acha que vale. O Corinthians, por parte do Duílio Monteiro Alves, já acha que vale renovar o contrato. Me parece que o Vitor Pereira ainda não está convencido desta questão. Bom, o Corinthians pensa agora em 2 frentes diferentes. É claro que agora a prioridade é a Copa do Brasil, e não tem que ser diferente, né? Prioridade é a Copa do Brasil, o jogo da quarta-feira contra o Fluminense, todo o foco para o jogo da quarta contra o Fluminense, vai esperar o sorteio, vai esperar a bolinha, nesta sexta-feira na CBF, às 11 da manhã, para saber contra quem vai jogar. Contra quem vai jogar, não. Se joga o primeiro em São Paulo ou se o primeiro no Maracanã. A partir disso, vai fazer o planejamento. E vai jogar no Maracanã de novo, né? Provavelmente. Vai jogar ou o primeiro ou o segundo jogo, já jogou no Maracanã contra o Flamengo pela Libertadores da América. E domingo, o Corinthians tem o jogo contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Então é uma viagem mais desgastante. Provavelmente muita gente vai ficar fora dessa viagem. Provavelmente o Corinthians vai botar um time reserva para jogar essa viagem. Eu até pensei, para jogar esse jogo, eu até pensei num time reserva aqui. Eu pensei, Carlos Miguel, Bruno Mendes, Robson Bambu, Raul Gustavo, Piton, Cantígio, Rony, Juliano, Mosquito, o Júnior Moraes, o Giovani. Eu pensei mais ou menos no time reserva. Não sei se será esse o time.
Claro que o Corinthians não pode também se distanciar muito dos primeiros aí do Campeonato Brasileiro, mas nesse momento não tem muita coisa o que fazer. Copa do Brasil, o Corinthians já foi campeão em 95, 2002 e 2009 e chegou também às finais de 2001, 2008 e 2018. É um time de tradição, muita tradição na competição, é um time que já conquistou títulos, é um time de chegada na competição e quando chega nessa hora fica muito complicado. Então, é bom respeitar o Corinthians, meu amigo. É bom respeitar o timão. Ah, deixa eu passar uma última informação aqui. Lembra do Matheus Davó, né? Alguém se lembra do Matheus Davó? Pois é, ele está no Bahia, jogador revelado no Guarani, contratado pelo Corinthians, chegou a fazer gol, quando jogou pelo Corinthians, chegou a fazer um gol, depois não deu certo, aí voltou para o Guarani, depois foi emprestado de novo. Está no Bahia, tem 8 gols lá no Bahia, é o artilheiro do Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ele ainda pertence ao Corinthians, tem contrato até 2023, e o Matheus Davó, ele vai ser provavelmente negociado com o futebol da Rússia. Tem uma proposta do futebol da Rússia, o nome do clube ainda não foi revelado, mas fica a título de curiosidade, para quem não se lembra, o Matheus Davó ainda pertence ao Corinthians, dessas coisas que só o Corinthians explica. Deixa eu ver os comentários dos amigos. Os comentários dos amigos que nos escrevem aqui no canal do Cereto. O Léo Pet, por exemplo. A imprensa brasileira sempre defende que seja analisado o desempenho e não o resultado, mas na prática isso nunca acontece. Vejam o caso do Timão. Nos últimos jogos contra o Flamengo e Palmeiras, equipes nitidamente à frente das outras no cenário sul-americano. O time do Corinthians fez um jogo parelho com ambas, competindo de igual para igual. Se tivesse ganho, não seria coisa de outro mundo. Mas como os resultados não vieram, logo arrumaram uma crise entre treinador e jogadores. Muito bem, Oswaldo, Cereto, boa tarde, boa noite. Eu comentei em todos os comentários que tem alguns medalhões que botam ordem para os miúdos para derrubarem o treinador. Por que jogaram diferente? Porque o treinador estava prestigiado. Porque jogaram compactado, marcação alta e chutando para gol. Fábio Santos marcando justo, dando carrinho. O Fagner tem que marcar mais justo. É verdade, ó, o comportamento dos jogadores, o comprometimento dos jogadores foi outro. Completamente diferente. O próximo comentário de quem é o Newton Pedroso. Salve, parceiro, salve. Todos os dias ligado. Obrigado, Newton Pedroso Cajamar. Gaviões desde 96. Opa, salve, meu caro Newton. Vai, Corinthians. Meu sobrinho Rafinha, sub-13, sendo lapidado. Opa, em um futuro próximo teremos um craque na família. Caieiras lapidando um novo craque. Ah, o pessoal de Caieiras ligado aqui, Gaviões de Caieiras ligado aqui no canal do Cereto, Família Corinthians. Obrigado, Newton Pedroso. O próximo comentário do Anselmo Nascimento. O Corinthians mostrou em campo quem é ele de verdade, porque por mais que o Corinthians passar por momentos difíceis, mais Corinthians sempre vai ser Corinthians, 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 vai! Corinthians, cachaça do torcedor. Colorido em preto e branco, sem preconceito de cor, quando és o vencedor. Pobre vira milionário, rindo da própria dor, é isso aí. Faça a inscrição no canal do Cereto. Não deixe de fazer a inscrição no canal do Cereto, apertando a opção todas as notificações e o sininho. Deixe o seu comentário, porque eu ligo todos os comentários, e deixe o seu like. Você está gostando do canal? Você está gostando dos vídeos? Você está gostando das lives? Compartilha. Fala pra rapaziada. A melhor maneira de você me ajudar é você deixando o seu like. Faça aí o seu comentário, a sua opinião, faz a diferença aqui no canal e me segue lá nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.